paz do Senhor para todos os irmãos que estão aqui na igreja, para os irmãos que estão aqui, que estão em casa também. Gostaria de pedir para que os irmãos colocassem de pé para que a gente possa fazer uma oração. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus, por esse momento, muito obrigado por esse culto. O Senhor já tem falado muito conosco, Jesus, através das canções, através do testemunho, Pai. E eu peço que o Senhor continue falando conosco, Pai. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos para que o Senhor me use da forma como o Senhor quiser e que as palavras que saem da minha boca nesse momento não sejam minhas, mas sejam totalmente do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pode se sentar. Eu queria agradecer também a Deus e ao pastor por mais uma oportunidade de estar ministrando. E eu ia ministrar uma coisa completamente diferente, mas há uns 3 meses, mais ou menos, o Senhor falou muito ao meu coração de pregar sobre o fim dos tempos, de escrever uma mensagem sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse. E eu acabei deixando para depois, porque o Senhor foi ministrando outras coisas que Ele queria que eu dissesse naquele momento específico. E quando eu soube que a gente ia cantar Jerusalém, e eu fiquei pensando que esse poderia ser o momento de eu trazer uma palavra voltada para esse tema. E eu mandei a minha outra pregação para um amigo meu, ele assistiu tudo, e ele falou, nossa, Bia, você citou o livro de Apocalipse, só que não foi com a intenção naquele dia, eu coloquei o versículo porque tinha a ver com a palavra. E ele falou, eu achei muito legal que você citou o livro de Apocalipse, porque normalmente as pessoas não falam do livro de Apocalipse, não pregam sobre o livro de Apocalipse, não é um tema que as pessoas falam muito em pregação. E eu não tinha percebido até então. E aí, quando eu sentei para escrever, eu ia escrever sobre uma outra coisa, porque eu estava com um certo receio de falar sobre isso, porque eu acredito que seja um tema um pouco difícil, mas o Senhor falou, você vai falar sobre isso. E Ele me deu uma palavra, então eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Apocalipse 21, versículo 3 e 4. Diz assim, ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse, agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará os olhos deles, dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Amém. É uma palavra muito forte que falou ao meu coração. Porque o cristão passa por muitas coisas nesse mundo, a gente passa por muitas lutas, a gente enfrenta muitas coisas. E quando a gente ouve de Deus que esse tempo vai acabar, que o sofrimento vai acabar, que as lágrimas vão acabar, que vai haver um tempo onde nós não vamos mais sofrer, onde nós estaremos juntos com Jesus, onde nós vamos poder abraçar o Senhor. Então, esse tem que ser o nosso motivo de esperança. Então, João, ele está retratando os acontecimentos finais do fim dos tempos, quando finalmente há um novo céu, terra e uma nova Jerusalém. Então, esse é um dos últimos capítulos de Apocalipse, e antes dele acontece um monte de coisa, a derrota de Satanás, o julgamento final, entre outras coisas, e finalmente há um novo céu, há um novo lugar, há a morada que o Senhor preparou para a gente. Então, apenas os que permanecerem até o fim poderão desfrutar dessa eternidade. Eu fiquei pensando, muitas pessoas começaram. Muitas pessoas que a gente viu começaram o caminho com Jesus, mas muitas pessoas pararam no meio. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E muitas pessoas ainda vão parar no meio. Muitas pessoas que vocês conhecem, que eu conheço, que nós conhecemos, vão desistir. Porque vai ter que enfrentar muita coisa para chegar nesse final que a gente está lendo aqui. Então, será que estamos focados e ansiando esse dia? Será que todos os dias que nós acordamos pela manhã, a gente pensa, meu Deus, Jesus pode voltar hoje? Eu posso ser elevado hoje? Eu posso encontrar com Jesus hoje? Será que a gente anseia esse dia? Porque a gente, às vezes, fica tão preocupado com coisas terrenas, a gente
fica pensando e imaginando e sonhando com bênçãos terrenas, e o Senhor quer abençoar o seu povo aqui. Mas o mais importante é a nossa salvação, é a vida eterna. E quanto tempo a gente tem parado para refletir, para imaginar, para sonhar com esse momento, com essa Jerusalém que a gente cantou, com as ruas de ouro, para abraçar o Senhor Jesus. Então, em Filipenses 3, 14 e 15, diz: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. E um outro questionamento para a igreja: para qual direção estamos correndo? Em direção à Nova Jerusalém ou para as nossas próprias vontades? Qual tem sido a nossa direção? Será que nós temos seguido o exemplo de Paulo, que focava em Jesus? Porque muitas distrações vêm na nossa vida, no nosso dia a dia, os problemas, as circunstâncias e outras coisas para nos distrair, nos tirar do foco. Mas a gente precisa estar sempre focado na maior, na mais importante coisa na nossa vida. Então, nós não podemos esquecer em nenhum momento do amor de Deus, do sacrifício e da vida eterna que Ele está disposto a nos dar. Porque o Senhor quer nos dar isso. Muitas pessoas pensam: mas o cristão, ele passa por tantas provas, ele passa por tantas coisas. Será que Deus é bom mesmo de permitir que a gente passe por tantas aflições neste mundo? Mas se a gente parar para pensar, tudo que Deus não aprova, tudo que entristece o Espírito Santo, faz mal para nós, de alguma forma. Então, o Senhor, Ele quer sempre o melhor para a gente. Ele quer nos tirar do sofrimento, Ele quer nos tirar da angústia, Ele quer nos tirar dessa tristeza. Mas como que faz para ter essa vida eterna? Eu separei alguns versículos que falam um pouco sobre a vida eterna, e um deles, o primeiro, está em 1 João 5, do 11 ao 13, que diz: e é esse o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Está aqui. Vou ler de novo. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o que é ter o Filho? O que é ter o Filho de Deus? E o Senhor falou ao meu coração que ter o Filho é viver como o Filho. Ter o Filho é se desfazer de você para receber Jesus e deixá-lo dominar tudo. Se nós queremos essa vida eterna, onde nós não vamos mais passar por sofrimento, por lágrima, por dor, onde nós estaremos com Jesus, nós precisamos receber o Filho por inteiro, não pela metade, mas totalmente. Nós precisamos nos desfazer de nós mesmos, para que Jesus entre, para que Jesus domine, para que o Espírito Santo possa dominar a nossa vida e nos usar da maneira que o Senhor quer. Então, a vida eterna é um presente. Nada paga isso. Deus simplesmente dá. É um presente que nós não merecemos. É um presente que, mesmo a gente transgredindo a mensagem de Deus, mesmo a gente pecando todos os dias, nós errando, e mesmo, às vezes eu me questiono, nós somos tão pecadores e o Senhor nos dá a chance de poder fazer algo para Ele. O Senhor não precisa da nossa oferta. O Senhor não precisa do nosso sacrifício. E nós somos tão pecadores e o Senhor mesmo assim aceita o que nós temos a dar a Ele. Aceita as nossas orações, ouve as nossas orações. É um Deus misericordioso, é um Deus de amor que nos dá esse presente sem pedir nada em troca. E esse é o motivo para nós agradecermos todos os dias. Todos os dias, o presente da salvação é algo que não pode ser pago. A gente pode ser um modelo perfeito de crente, a gente pode obedecer os mandamentos cegamente. E nem isso vai pagar a nossa salvação. A nossa salvação é pela graça, a graça divina de Deus.
Em Romanos 2,7, diz: Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. O Senhor nos dá esse presente e está de braços abertos para nós, mas nós precisamos perseverar e buscar. Esse é o nosso papel. O nosso papel é perseverar, ter esperança e buscar. Há 2 semanas atrás, eu preguei aqui na quarta-feira e eu falei sobre uma renovação espiritual, sobre a gente buscar a Deus com todas as nossas forças. E nós precisamos fazer isso todos os dias, porque o Senhor está lá com um presente, com os braços abertos para nos receber. Mas se nós não irmos até Ele, nós não vamos receber esse presente. E nós precisamos ir não uma vez, não 2 vezes, mas todos os dias da nossa vida. E nós receberemos esse maravilhoso presente que o Senhor tem para nós. Em Mateus 7:13 diz: Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. O que seria a porta larga e a porta estreita? Quando a gente começa a viver para Jesus de fato, a ter um relacionamento com Ele, a gente vai contra o mundo e contra a nossa natureza. E isso gera consequências que muitas vezes são dolorosas, porque a gente está indo contra o que nós somos, a nossa natureza. Então, nós vamos enfrentar muitas lutas para vencer o pecado. Nós vamos enfrentar muitas lutas para vencer as tentações. E, às vezes, a porta estreita pode ser um problema que você está enfrentando no trabalho, na escola, por você ser cristão, na sua família, por exemplo. Ou, às vezes, a porta estreita pode ser a luta interna sua contra o pecado. Porque as pessoas que escolhem a porta larga é tudo mais fácil. Escolher ser cristão é, muitas vezes, não ter amigos e não ter colegas. É, muitas vezes, ser ofendido em lugares, é sofrer, de fato, pelo nome de Jesus. E se a gente não tomar essa posição de sofrer pelo nome de Jesus, será que nós estamos, de fato, sendo cristãos? Será que, se você nunca foi questionado pela sua fé, ou se as pessoas nunca olharam para você e falaram: nossa, você é tão santo, por que você não faz isso? Nossa, mas por que você não é assim? Sabe, se não ficam tentando o tempo todo fazer com que você peque, que você se introduza nesse mundo, que tipo de cristão a gente tem sido? Será que a gente tem se misturado com o mundo lá fora? Ou será que nós temos sido a diferença? Porque a palavra de Deus nunca muda, os tempos mudam, as coisas evoluem, vem a tecnologia, vem tudo, mas a palavra de Deus é sempre a palavra de Deus. E nós precisamos nos manter puros. Puros, eu digo, longe do pecado, longe das coisas que nos afastam de Deus. E a porta estreita é se submeter a isso, a se submeter a estar no mundo, mas não ser como o mundo. E olha como que isso é difícil. Você está no meio de tudo que o inimigo tem para te oferecer e você precisa ficar o tempo todo se esquivando disso. Então, ser cristão é exatamente isso. E cada um sabe qual que é a sua luta, cada um sabe qual que é a sua porta estreita, quais são suas dificuldades por ser cristão, mas todo cristão enfrenta isso. Então, como eu disse, escolher a Deus significa ir contra o mundo e contra a própria natureza. E isso acaba gerando consequências internas, com você mesmo, ou externas, com o mundo lá fora. Em Mateus 19, 16 ao 22, conta a história do jovem rico. E ele perguntou para Jesus como que ele podia ter a vida eterna. E Jesus falou que ele precisava obedecer os mandamentos. E o jovem falou que já obedecia a todos. Então Jesus falou para ele: larga tudo que você tem, dá para os pobres e vem, me segue. E o jovem, o que ele fez? Foi embora. Então, ali, Jesus estava querendo mostrar que para possuir a vida eterna, não é só obedecer mandamentos cegamente, mas estar disposto a abrir mão de suas maiores riquezas, daquilo que você tem de mais precioso. Esses dias eu estava conversando com a Raila e a gente estava falando sobre doutrina. E aí eu comentei, a gente estava comentando que às vezes, o que você idolatra é aquilo que você fala: eu não consigo viver sem. E a única coisa da nossa vida que a gente não pode viver sem é sem Jesus.
E ser cristão é estar disposto a abrir mão do que é mais precioso para você, das suas maiores riquezas, e colocar Jesus nesse lugar, nesse centro, colocar Jesus como algo que você não abre mão. Então, perseverança para o que virá. Em Apocalipse 3:11 diz: Eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Nós precisamos guardar isso, porque o Senhor vem logo. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas a gente sabe que está próximo. E se você crê realmente, de coração, porque tem pessoas que creem, mas no fundo, lá no fundinho do coração, duvidam se de fato essa mensagem é real. Mas se você crê com todo o seu coração, tenha esperança, porque um dia tudo isso aqui vai acabar. Um dia todo o seu sofrimento vai acabar. Todas as lágrimas que você derramou vai acabar, vai passar, porque você vai estar com o Senhor Jesus Cristo na glória. Então, nós precisamos ter essa esperança. Todas as vezes que você se sentir sozinho, que você sentir que o seu sofrimento não vai passar, abra a Bíblia e abra nesse versículo aqui e pense: Senhor, vem logo, há esperança. Há vida, há um novo céu, há uma nova terra, há uma nova Jerusalém que está nos esperando. Então, a nossa vida com Cristo não é feita para começar e terminar nessa terra. Irá terminar na nova Jerusalém. Não acaba aqui. Não acaba quando você morre. Não acaba. Vai acabar quando nós nos encontrarmos com Jesus. E às vezes, como eu disse no começo, a gente foca tanto nas coisas terrenas, a gente foca tanto nos nossos problemas, sabe, no que a gente enfrenta aqui, e a gente não para um segundo para pensar no que a gente vai ter lá na frente, no que o Senhor preparou para você, para mim, para nós. Então, estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. 1 Coríntios 16, 13 e 14. E eu olhei esse versículo e eu quis trazer para a igreja porque o Senhor falou comigo que talvez, na verdade, talvez não, né? Com certeza, muitas pessoas que estão ouvindo isso podem se sentir muitas vezes perdidas, sem fé, como eu disse, sem esperança, sem conseguir perseverar. E a palavra que eu quero entregar para a sua vida nessa noite é que você seja corajoso, que você seja forte, que você persevere até o fim, até o Senhor Jesus voltar. Então, nós precisamos aguentar firme, porque logo todo o sofrimento acabará. E a vida eterna precisa ser a nossa maior esperança. A nossa salvação precisa ser o nosso combustível, o que nos guia, o que faz com que a gente continue. É saber que um dia nós vamos poder estar de frente com Jesus. E isso é um privilégio, é algo que é inimaginável. Se você já parou para pensar nisso, é algo que não tem palavras, sabe? E a gente cantou 2 músicas hoje que falou sobre esse momento, que falou sobre estar com Jesus. E primeiro, eu vou ler a letra das 2. Primeiro a gente cantou Vou com Jerusalém, que diz: Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Vou descansar às margens no rio, na cidade de luz. Como eu disse no começo, a gente imagina tantas bênçãos terrenas, sonhos que o Senhor preparou, propósitos, sabe, o nosso futuro aqui. Ai, daqui 10 anos eu vou estar fazendo isso. Ai, daqui 10 anos, daqui 20 anos eu vou estar assim. Mas quanto tempo a gente se permitiu sonhar com a morada celestial que Deus preparou para nós? Quanto tempo da nossa vida a gente imagina isso? E não está errado, de maneira alguma, imaginar o que o Senhor tem para nós nessa terra. Mas a gente sempre precisa estar ciente que há mais. Há muito mais. Cantamos também Vou com Jesus. Estou me preparando para subir com Ele. Verei Jesus sentado ao lado de Deus. Andarei com Ele nas ruas de ouro. Ninguém pode me parar. Eu já estou finalizando já. Amém? E o que eu aprendi, de fato, com essa letra? Não deixe nada te parar. Não deixe os problemas, as circunstâncias, as tentações, esse mundo parar você
de continuar seguindo o seu caminho, de continuar confiando em Deus, de continuar perseverando e principalmente de acreditar na sua salvação e de cuidar da sua salvação, para que nada a roube, para que nada tire ela de você. Se prepare para subir, pois não tem hora nem dia. Nós precisamos estar preparados a todo momento, porque a qualquer momento o Senhor pode vir, a qualquer momento. E nós precisamos estar preparados para esse dia. Então, continue perseverando, continue orando e não perca a esperança, porque o Senhor tem algo muito maravilhoso preparado para a gente. Eu queria fazer uma oração, porque enquanto o ministério, as crianças se posicionam. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por essa palavra. Senhor, eu quero agradecer pela vida de cada irmão que está aqui, Pai. Nós somos muito gratos pelo que o Senhor tem nos preparado, Jesus. E nós ansiamos estar com o Senhor, Jesus. Nós não vemos a hora de poder ver o Senhor, Pai. De poder abraçar o Senhor e de poder dizer obrigada. Obrigada por todo o amor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Jesus, muito obrigada mesmo, Pai. Que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, por todas as nossas falhas, por todas as nossas transgressões, Jesus. Porque nós sabemos que somos falhos, nós sabemos que somos pecadores. Mas nós sabemos também, Pai, que o nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus amoroso. É um Deus que cuida, é um Deus que nos dá força, Pai. Então que o Senhor faça com que nós sejamos corajosos, com que nós sejamos fortes, para que nós continuemos a aguentar tudo que nós vamos passar neste mundo, Pai, tudo que nós vamos passar nessa vida, para que tudo valha a pena, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor um dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.